Qual é a primeira coisa que você deve fazer se seu companheiro ou companheira de vida partir antes de você? A maioria das pessoas não tem uma resposta clara. E quando esse momento chega, ele costuma vir acompanhado de uma avalanche de dor, confusão e decisões difíceis. Decisões que muitas vezes nunca imaginamos ter que tomar sozinhos. A verdade é que não importa o quanto o relacionamento de vocês era forte, nem quantos anos passaram lado a lado. A morte de um cônjuge muda tudo. Ela abala o chão que você pisa, silencia a casa e o coração, e ainda coloca sobre seus ombros uma lista de tarefas quando você mal consegue sair da cama. Mas este vídeo não é sobre burocracia, nem sobre o que dizer no velório. É sobre você. É sobre o que fazer primeiro, por você mesmo, para conseguir sobreviver emocional e praticamente nesse momento tão delicado. Nas primeiras ondas da perda, existem 6 passos essenciais que podem ajudar você a se manter em pé, mesmo diante de um dos períodos mais dolorosos da vida. Não são regras frias nem conselhos distantes. São atitudes baseadas na experiência, na compaixão e na certeza de que o luto não vem com manual de instruções. Cada uma dessas 6 ações foi descoberta por pessoas reais, como você, que enfrentaram a dor da perda e encontraram caminhos de cuidado e reconstrução. E embora nenhuma dessas etapas elimine o sofrimento, elas podem trazer uma sensação de estabilidade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Se seu cônjuge vier a falecer antes de você, e que esse dia ainda esteja bem distante, é importante saber o que fazer. Não apenas para continuar vivendo, mas para, com o tempo, encontrar um novo jeito de viver com significado. Fica comigo até o fim, porque o 6º ponto é algo que poucas pessoas consideram, mas que pode mudar completamente a forma como você vai atravessar e superar essa fase da vida. Vamos começar? Número 1. Sentir antes de tentar consertar. Quando o seu companheiro ou companheira de vida parte, o mundo ao seu redor não fica silencioso. Ele fica anestesiado. As rotinas que vocês compartilhavam, as conversas que davam sentido aos dias, até o som dos passos no outro cômodo, tudo desaparece de repente. E o silêncio que sobra não é apenas ao redor. Ele se instala dentro do peito, como um peso difícil de explicar. Nos primeiros dias, é comum sentir uma vontade enorme de mergulhar nas tarefas, resolver papeladas, fazer ligações, organizar o que for necessário. Qualquer coisa que sirva de distração para não encarar a dor de frente. Mas aqui está uma verdade fundamental. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa se permitir sentir. Sentir não significa desabar completamente. Significa reconhecer sua dor com respeito, dar a si mesma permissão para sofrer sem culpa, sem pressa e sem julgamentos, porque não existe uma maneira certa de viver o luto. Não há prazo para que as lágrimas cessem ou para que a cama pareça menos vazia. O que importa nesses primeiros dias é não bloquear os sentimentos ao ponto de endurecê-los, porque a dor que a gente evita não desaparece. Ela espera. E, quando volta, vem mais forte, mais confusa, mais difícil de lidar. Muita gente acredita que demonstrar emoção é sinal de fraqueza, especialmente depois de uma perda. Dizem frases como, preciso ser forte pelos meus filhos, ou, ele não, iria querer me ver chorando. Mas ser forte não significa sufocar a tristeza para que os outros não se sintam desconfortáveis. A verdadeira força está em reconhecer o tamanho do amor que existia e o vazio que ficou. Pense na história da Dona Evelyn, uma senhora de 81 anos que perdeu o marido depois de 52 anos juntos. Na primeira semana, ela tentou se ocupar com tudo. Arrumou armários, atendeu ligações, dizia a todos que estava bem. Mas à noite, olhava para a poltrona onde ele costumava se sentar, não porque sentia falta das conversas, mas porque fingia que não sentia. Quando finalmente se permitiu chorar de verdade, foi como se algo tivesse mudado. A dor não foi embora, mas ela pôde respirar. Pela primeira vez, sentiu que estava viva dentro da dor, e isso abriu espaço para a cura começar. Você não está quebrada por estar sofrendo.
Você não é fraca por não conseguir passar o dia sem se emocionar. A dor não é algo que se resolve, ela é algo que a gente carrega, e se você não se permitir reconhecê-la, ela acaba se expressando de maneiras mais duras, como raiva, insônia, apatia ou até doenças físicas. Por isso, se o seu cônjuge partir antes de você, a primeira coisa a fazer é parar. Fique com a dor, mesmo que doa. Permita-se chorar. Fale sobre ele ou ela. Reconheça que, por enquanto, nada faz muito sentido. E tudo bem. Você não precisa ter um plano agora, nem parecer forte o tempo todo. Você só precisa sentir, porque é sentindo com sinceridade que você começa a se curar. E toda cura verdadeira começa com honestidade. Número 2. Estender a mão o quanto antes. Nos momentos e dias logo após a perda do seu companheiro ou companheira, o isolamento pode chegar mais rápido do que você imagina. Num instante, há ligações, mensagens, vizinhos trazendo comida, pessoas oferecendo ajuda. No outro, a casa fica em silêncio. O telefone para de tocar, a porta já não bate mais. E se você não tomar cuidado, esse silêncio pode virar uma solidão pesada. Por isso, uma das atitudes mais importantes desde o início é estender a mão antes que essa solidão crie raízes profundas. E não estamos falando de grandes conversas ou discursos emocionados. Na verdade, você nem precisa explicar como está se sentindo. Basta deixar claro para as pessoas ao seu redor que você ainda está aqui e que precisa delas. Isso não significa se abrir com todo mundo ou receber visitas quando não se sente bem. Significa apenas não esperar que os outros tomem a iniciativa. Porque mesmo as pessoas que mais te amam podem não saber o que fazer. Elas hesitam não por falta de carinho, mas por medo de atrapalhar ou dizer algo errado. Dar esse pequeno passo, mandar uma mensagem, atender uma ligação, responder um como você está, já constrói uma barreira protetora contra a solidão que adoece por dentro. O isolamento social é uma das consequências mais perigosas do luto. Ele não só machuca emocionalmente, como prejudica o sono, a pressão arterial, o sistema imunológico, a concentração e até a memória. E tudo isso acontece de forma silenciosa. Veja o caso do seu José, um senhor de 77 anos, que perdeu a esposa após uma longa doença. Nos primeiros dias, os amigos ligavam quase todos os dias, mas ele deixava o celular tocar até cair na caixa postal. Dizia a si mesmo que não queria conversar, que não tinha forças para repetir a história ou fingir que estava bem. Aos poucos, as ligações pararam. Só quando um vizinho apareceu em sua porta semanas depois, ele percebeu o quanto estava afundando, sem nem se dar conta. Foi aí que o seu José fez um pequeno compromisso com ele mesmo, uma ligação por dia, uma conversa de verdade, nada mais. Esse pequeno gesto se transformou em algo maior. Foi uma tábua de salvação, porque a dor tenta convencer a gente de que estamos sozinhos, mas a conexão nos lembra que não estamos. E não se preocupe se você ainda não estiver pronto para falar da perda. Fale sobre uma lembrança feliz, o tempo lá fora, ou até uma história engraçada de muitos anos atrás. O que realmente importa é a presença, saber que tem alguém do outro lado da linha, do outro lado da mesa, é o que faz diferença. Se você não tem familiares por perto, ou tem medo de ser um peso para alguém, saiba que muitas comunidades oferecem grupos de apoio ao luto, centros para idosos ou espaços de acolhimento onde pessoas de coração aberto se dispõem a ouvir, conversar ou apenas fazer companhia. Estender a mão não é sinal de fraqueza. É uma decisão consciente de não carregar o peso da dor sozinho. Os primeiros dias após uma perda são desafiadores não apenas no emocional, mas também no corpo. Seu organismo está sob estresse, sua mente está confusa e o coração está machucado. Ter pessoas por perto, mesmo que seja em pequenas coisas, funciona como um apoio emocional, um andaime que ajuda você a se manter de pé até reencontrar o seu equilíbrio. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa um comentário com o número 2 aqui embaixo, só para eu saber que você está comigo até aqui. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho.
Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos pensados com carinho, para informar e acolher você. Vamos em frente? Número 3. A urgência de organizar os documentos essenciais. Quando a gente perde alguém que ama, especialmente um companheiro ou companheira de vida, tudo dentro da gente pede que o mundo pare por um momento. Mas, infelizmente, o mundo não para. As contas continuam chegando, prazos aparecem e certas decisões precisam ser tomadas mesmo quando o coração ainda está em pedaços. É por isso que um dos passos mais importantes e que deve ser feito com todo o cuidado e gentileza possível é localizar e revisar os documentos críticos relacionados à vida do seu cônjuge. Isso não é frieza, não é insensibilidade, é necessidade. Você vai precisar do testamento, das apólices de seguro, das informações bancárias, da certidão de casamento, da certidão de óbito e de tudo o que estiver ligado a imóveis, aposentadoria ou benefícios de serviço público. O problema é que isso tudo precisa ser feito justamente quando a sua mente está cansada e o seu coração está machucado. E aí, muitas pessoas acabam deixando para depois, porque se sentem sobrecarregadas. Outras tentam resolver tudo rápido, no impulso, mas os dois caminhos podem levar a erros. E erros nessa fase podem tornar as próximas semanas ainda mais difíceis do que já seriam. A verdade é que certos prazos não esperam. Um seguro de vida pode precisar ser acionado logo. A previdência pode precisar ser comunicada. Contas de luz, água, telefone podem ter que ser atualizadas. E se você deixar passar algo, isso pode afetar suas finanças, justo quando você menos precisa de mais preocupação. Pensa no caso da dona Elza, de 79 anos, que perdeu o marido, seu Antônio, de forma inesperada. Durante todo o casamento, era ele quem organizava os papéis, as contas, os seguros. Quando ele se foi, ela não fazia ideia de onde estavam os documentos. Passaram-se semanas até ela encontrar a apólice do seguro de vida, guardada, por ironia, numa pasta junto com receitas antigas. Até lá, ela já tinha usado parte das próprias economias para pagar despesas que poderiam ter sido cobertas pelo seguro. Não foi por descuido. Foi porque no meio do luto fica difícil pensar com clareza. Se você sentir que não tem forças para lidar com isso sozinho, chame alguém de confiança para estar ao seu lado nesse momento. Pode ser um familiar, um amigo ou até um profissional especializado. Ter alguém com você ajuda a manter a calma e evita que algo importante passe despercebido. Uma simples lista com o que já foi encontrado e o que ainda falta pode trazer mais organização para esse processo. E, se possível, mantenha tudo em um único lugar, uma pasta, uma caixa, algo que seja fácil de acessar. Faça cópias do que for essencial. Anote números de contas, senhas, contatos importantes, tudo que você ou alguém precisaria saber se tivesse que assumir essa responsabilidade no seu lugar. O luto, infelizmente, não é só uma dor no peito. Ele também é um processo prático, cheio de detalhes administrativos. E é aí que muitas pessoas se sentem pegas de surpresa. Mas essa etapa, por mais difícil que pareça, também é uma forma de amor. É uma forma de cuidar do que ficou, de honrar tudo o que foi construído junto com essa pessoa tão especial, de garantir que nada se perca ou fique no esquecimento. E aqui vai um lembrete importante. Você não precisa resolver tudo de uma vez, mas você precisa dar o primeiro passo. E muitas vezes, só de começar, mesmo com o coração apertado, já é possível sentir um pouquinho de ordem, voltando a um mundo que parece ter virado de cabeça para baixo. Número 4. A disciplina de proteger a sua saúde. A dor da perda não afeta apenas o coração, ela atinge o corpo inteiro. E nos dias e semanas que seguem a morte de quem a gente ama, cuidar de si mesmo pode parecer a última coisa importante. Comer vira um detalhe. O sono desaparece. A vontade de sair da cama some. E até tarefas simples como tomar banho ou escovar os dentes parecem não fazer sentido. Mas é justamente nesse momento que o seu corpo mais precisa de cuidado. Quando a rotina é quebrada por uma perda tão profunda, o impacto não é só emocional. Ele é físico também.
Muitas pessoas viúvas, principalmente na terceira idade, passam por sintomas como perda repentina de peso, fadiga, problemas no estômago, dores no peito, lapsos de memória, que não é porque estão doentes. É o corpo tentando lidar com a dor. Esse estado de estresse prolongado mexe com o sistema imunológico, aumenta a pressão arterial, desequilibra os hormônios e pode até agravar problemas de saúde que já existiam. A dor é real, e o que ela faz com o corpo também. Por isso, mesmo que tudo dentro de você diga o contrário, é essencial cuidar do básico, se alimentar com algo nutritivo em horários regulares, ainda que seja uma fruta, uma sopa leve ou um prato simples, mexer o corpo de forma gentil, uma caminhada curta na rua ou alguns alongamentos na sala já fazem diferença. Tentar dormir no mesmo horário todas as noites, mesmo que o sono demore a chegar. Esses pequenos gestos não são luxos, são gestos de sobrevivência. Lembra da dona Marlene, de 84 anos? Ela perdeu o seu companheiro de mais de 60 anos de vida. Nas semanas seguintes, ficou tão desorientada que esqueceu de tomar os remédios da pressão e passou dias sem comer direito. O corpo dela não aguentou e ela chegou a desmaiar no mercado. A filha, então, percebeu que aquilo não era só tristeza, era o corpo gritando por socorro. A partir dali, montaram uma rotina simples com horários para refeições, hidratação, remédios e até um diário de como ela estava se sentindo. Aos poucos, a força voltou. A mente clareou. E ela começou a encontrar equilíbrio de novo. Existe uma frase usada por quem trabalha com luto que diz assim: quando você não souber o que fazer, cuide do animal em você. Alimente-o, dê água, deixe-o descansar, mexa o corpo mesmo que devagar, porque o seu corpo está tentando se recuperar e ele precisa da sua ajuda para isso. Você não está fingindo estar bem. Você está construindo o seu bem-estar de volta, passo a passo, decisão por decisão. E se sentir que algo está fora do normal, por menor que pareça, procure seu médico, mesmo que você ache que é só estresse. Um check-up, uma conversa, pode trazer estabilidade e te lembrar de uma coisa essencial. Você ainda está aqui e ainda merece cuidado. Cuidar de si mesmo não é seguir em frente, não é esquecer. É uma forma profunda de honrar quem se foi, sem se perder junto com essa dor. Número 5. O perigo das decisões precipitadas após a perda. Quando perdemos alguém que amamos, é comum surgir uma vontade quase urgente de mudar tudo. Mudar de casa, ir morar perto dos filhos, se desfazer das roupas e dos pertences do cônjuge, mexer nas finanças. Como se mexer no lado de fora fosse a forma de aliviar o que dói por dentro. E acredite, essa reação é normal. Quando o mundo vira de cabeça para baixo, dá vontade de fazer qualquer coisa para recuperar o controle. Mas aqui vai um alerta importante. Muitas das decisões feitas nos primeiros momentos do luto acabam se tornando arrependimentos lá na frente. Isso não quer dizer que mudanças não serão necessárias. Talvez sejam. Mas agora sua mente está cansada, sua visão do futuro está embaçada pela dor. E decisões importantes feitas nesse estado podem trazer consequências difíceis. O que hoje parece um alívio, amanhã pode ser mais uma perda. Pense no seu Jorge, de 76 anos. Ele perdeu a esposa de forma repentina depois de um AVC. Em menos de 2 semanas, vendeu a casa onde moraram por décadas e se mudou para um apartamento perto do filho. Achou que aquilo o ajudaria a se sentir menos sozinho. Mas logo que a poeira baixou, Jorge percebeu que sentia falta dos vizinhos, do jardim que cuidava com tanto carinho e até da cozinha que ele e a esposa reformaram juntos. Além do luto da companheira, ele agora enfrentava a saudade da vida que tinham construído. O luto precisa de espaço, e isso inclui dar um tempo antes de tomar decisões grandes. Você não precisa apagar fotos da parede amanhã. Também não precisa decidir hoje se vai vender a casa, fechar contas ou distribuir roupas. Dê a si mesmo permissão para pausar. Se alguém estiver te pressionando a resolver tudo logo, explique com carinho: eu preciso de tempo. Isso não é se prender ao passado, é só dar às suas emoções a chance de alcançarem a realidade.
porque agir rápido pode até dar um alívio momentâneo, mas frequentemente deixa cicatrizes que demoram muito mais para sarar. Isso vale especialmente para decisões financeiras: assinar papéis, vender bens ou mexer em investimentos. Tudo isso deve ser feito com calma, de preferência com a ajuda de alguém de confiança e que esteja emocionalmente mais estável que você no momento. Pode ser um filho, uma filha, um consultor ou até um amigo com a cabeça mais fria. Essas decisões não são urgentes como parecem. E tomar cuidado é uma forma de proteção. Você já passou por uma mudança enorme. Não se cobre mais do que o necessário. O que você precisa agora não é pressa, é clareza. E clareza não chega de uma hora para outra. Ela vem devagar, conforme a poeira baixa, conforme o coração vai encontrando um pouco de chão. Então, respire, se apoie em quem te ama e espere o momento certo. Quando ele chegar, você vai sentir. Vai saber que está mais firme, mais seguro, pronto para seguir sem perder o que realmente importa da sua história. Número 6. O trabalho silencioso de reconstruir sua identidade. Quando perdemos o cônjuge, o vazio que sentimos não é só da ausência dele, é também da ausência de quem a gente era ao lado dele. Você fazia parte de uma dupla, de uma parceria com rotinas, planos, gestos e até silêncios compartilhados. Talvez vocês fossem o Carlos e a Lúcia, ou simplesmente nós. Mas agora esse nós deixou de existir. E isso muda tudo. Essa mudança vai muito além de um título. Ela mexe na raiz de quem você acredita ser. No início, pode até passar despercebida, porque a cabeça está ocupada com documentos, visitas, compromissos. Mas com o tempo, o silêncio começa a fazer uma pergunta difícil. Quem sou eu agora? A maioria das pessoas não está preparada para essa pergunta. Afinal, durante anos ou décadas, a vida foi construída com base numa rotina compartilhada. Refeições, decisões, metas e até aquelas piadinhas que só vocês dois entendiam. Sem essa presença, o seu papel também muda. Você já não é mais o companheiro ou a companheira do jeito que era antes. E veja, isso não significa que o amor acabou. O amor permanece. Mas a estrutura onde ele vivia se transformou. Essa parte do luto é pouco falada, mas é uma das mais profundas. O recomeço silencioso da sua identidade. Não como uma substituição, mas como uma continuação. Uma evolução é dar a si mesmo permissão para perguntar: o que me faz bem agora? O que é paz para mim hoje? Como quero viver os próximos anos, mesmo que seja diferente do que imaginei? Vamos lembrar da dona Irene, de 82 anos, que ficou viúva depois de 55 anos de casamento. No início, ela não conseguia mudar nada em casa. Os chinelos dele continuavam na porta, a caneca de café no balcão. Mas meses depois, algo começou a mudar. Irene voltou a pintar. Um hobby que não praticava desde a juventude. E não foi para se distrair. Foi para se reencontrar com uma parte dela mesma que estava adormecida. Isso não diminui o amor pelo marido. Muito pelo contrário. Mostra que ela ainda está viva e que continuar vivendo também é uma forma de honrar a história que construíram juntos. Você também tem essa permissão. Permissão para mudar, para crescer, para descobrir um novo jeito de ser. Porque reconstruir sua identidade não é trair o passado, é honrá-lo com coragem, seguindo em frente com intenção. Talvez isso signifique entrar num grupo novo, viajar para aquele lugar que você sempre sonhou, ler um livro diferente, fazer amizades, ou simplesmente aprender a se sentir bem na própria companhia. Nenhuma dessas coisas substitui o amor, mas todas são respostas à vida que ainda está chamando por você. E não, você não precisa resolver tudo agora. A nova identidade depois da perda não aparece de uma vez. Ela é construída aos poucos, passo a passo, pequena curiosidade por pequena curiosidade. Cada novo hábito é uma peça da reconstrução da sua história. Você não é apenas quem você foi com seu cônjuge. Você também é quem está se tornando agora. E essa nova versão merece tanto cuidado, amor e respeito quanto a anterior.
Se você chegou até aqui e sentiu que essa mensagem te tocou, comente número 6 aqui embaixo. Assim eu sei que você está comigo nessa jornada. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo conteúdos com carinho e propósito. Agora, antes de encerrarmos, lembre-se disso. Perder um cônjuge é uma das feridas mais profundas da vida. Não leva só a pessoa que você ama, leva o som da casa, o ritmo dos dias, o conforto de ser compreendido sem dizer nada. E nenhuma palavra, por mais bonita que seja, preenche totalmente esse vazio. Mas ainda assim, é possível viver, não como antes, mas com novos passos, com escolhas conscientes, com pequenas atitudes que, aos poucos, ajudam a atravessar a tempestade. Esses 6 passos que falamos ao longo do vídeo não são regras, são âncoras, apoios, e você não precisa ser perfeito em nenhum deles, só precisa seguir, no seu tempo, do seu jeito. Você não está sozinho. Muitos já passaram e muitos ainda passam por esse caminho. E cada um, assim como você, está reaprendendo a viver com um coração que ama e sente saudade. A dor não encerra sua história. Ela abre um novo capítulo. Um que você não planejou, mas que ainda é seu para escrever. E nesse novo capítulo, ainda pode haver cura. Ainda pode haver amor. Ainda pode haver vida. Se esse conteúdo tocou seu coração ou te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe um like aqui no vídeo. Isso mostra que estamos no caminho certo. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Aqui no Saúde e Vigor, a gente acredita que informação com empatia pode transformar vidas, especialmente nos momentos mais difíceis. Com o seu apoio, conseguimos alcançar mais pessoas que também estão precisando de um pouco de acolhimento e direção. Muito obrigado por estar conosco até aqui. E até o próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.